Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao tema de pregação. O tema de hoje chama-se anátema. Anátema. Acredito que a maioria de vocês não saibam o significado da palavra anátema. Anátema significa maldição, queridos irmãos. Maldição. Anátema, maldição é a mesma coisa. Amém? Vamos prestar bem atenção na palavra de Deus. Em Gálatas, no capítulo 1, versículo 9 a 10, Gálatas, capítulo 1, versículo 9 a 10, o apóstolo Paulo, ele nos disse, escreveu para nós de uma forma para justificar o porquê ele pregava tanto a palavra de Deus, ensinava tanto a palavra de Deus e nem sempre agradava os ouvidos das pessoas que ouviam. Vamos prestar atenção. O apóstolo Paulo escreveu assim: querem corromper o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós ou um anjo vindo do céu vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excluído. Como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excluído. Tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso procuro agradar aos homens? Se ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Amém. Queridos irmãos, eu transfiro toda a palavra do apóstolo Paulo, que são agora as minhas palavras, as mesmas do apóstolo Paulo. Querem corromper o evangelho de Cristo. Querem corromper o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós ou um anjo vindo do céu vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excluído. Como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excluído. Tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso procuro agradar aos homens? Se ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso procuro agradar aos homens? Se ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Se eu quisesse agradar a vocês, só passando a mão sobre a cabeça de vocês, eu não seria servo de Cristo, eu não seria apóstolo do Senhor Jesus. Agora vamos à palavra anátema, queridos irmãos. No livro de Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 15 a 16 e versículo 23 a 24. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15 a 16 e versículos 23 a 24. Moisés nos escreveu assim: tomai cuidado com grande zelo. Guardai-vos bem de corromper-vos fazendo figuras de ídolos de qualquer tipo, imagem de homem ou de mulher. Cuidai para não vos esquecerdes da aliança que o Senhor vosso Deus fez convosco, e para não fazeres ídolos de qualquer espécie, como o Senhor vosso Deus vos proibiu. Pois o Senhor vosso Deus é fogo abrasador, é um Deus ciumento. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, Moisés deixou muito claro, tomai cuidado, com grande zelo, guardai-vos bem de corromper-vos
fazendo figuras de ídolos de qualquer tipo, imagens de homem ou de mulher. Cuidai para não vos esqueceres da aliança que o Senhor vosso Deus fez convosco, e para não fazerdes ídolos de qualquer espécie, como o Senhor vosso Deus vos proibiu. Como vosso Senhor vosso Deus vos proibiu fazer imagens, ídolos de qualquer espécie. Pois o Senhor vosso Deus é fogo abrasador, é um Deus ciumento. Deus é um Deus ciumento. Queridos irmãos e queridas irmãs, no livro de Deuteronômio, no capítulo 27, de versículo 10 e 15. Deuteronômio, capítulo 27, versículo 10 e 15. Moisés continua falando. Escuta, pois, a voz do Senhor teu Deus, e cumpre os seus mandamentos e suas leis, que hoje te prescrevo. Maldito seja o homem que fizer uma escultura ou imagem fundida, abominação para o Senhor e obra de artesão, e puser em lugar oculto. Irmãos, vou repetir para vocês. Escuta, pois, a voz do Senhor teu Deus, e cumpre os seus mandamentos e suas leis que hoje te prescrevo. Maldito seja o homem que fizer uma escultura ou uma imagem fundida, abominação para o Senhor e obra de artesão, e puser em lugar oculto. Irmãos, será que sou eu que estou falando, ou é a palavra de Deus que está escrita, ditas pelos profetas, pelos apóstolos, pelo próprio Deus, queridos irmãos? Deus amaldiçoa, anatema, todo aquele que cria-se uma imagem e adora esta imagem, e coloca dentro de casa, em lugar oculto, para adorar. Maldito seja o homem que fizer uma escultura ou uma imagem fundida, e a puser em lugar oculto, a abominação para o Senhor. Irmãos, precisa ser mais claro que isso? Vocês entenderam por que o apóstolo Paulo falou: tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a de Deus? Se eu quisesse agradar vocês, eu não pregava esta palavra. Mas eu tenho que agradar a Deus, o Criador de todas as coisas, inclusive de vocês. Se ainda quisesse agradar vocês, os homens, não seria servo de Cristo, eu não seria apóstolo do Senhor Jesus. Por isso eu tenho que pregar a palavra de Deus, queridos irmãos. Ela é verdadeira, ela não é mentirosa. Se vocês pensam que não tem castigo, se vocês fazem uma imagem ou compram uma imagem e começam a adorar uma imagem, conversar com esta imagem, fazer promessa para esta imagem, como se fosse um Deus, vocês acham que vocês não estão pecando, que não vão pagar por isso? Vão sim. É lei de Deus. Vocês estão desrespeitando as leis de Deus. Vocês estão caminhando numa fé errada. Vocês aprenderam errado e caminham numa fé errada. E a palavra diz assim: maldito seja o homem, maldito seja a mulher que fizer uma escultura ou imagem fundida e a puser em um lugar oculto para a oração. Não sou eu que está dizendo, queridos irmãos, é a palavra de Deus que está dizendo. Amém.